Agora eu quero falar da PEC da blindagem. Bom, o relator da proposta, o deputado Lafayette Andrada, apareceu lá com a proposta. Aí os parlamentares olharam e falaram, não, está muito restritiva. A gente quer um texto mais amplo, a gente quer mais proteção. Vamos conversar então com a Vitória Abel, que é quem vai trazer as informações para a gente agora. Onde os parlamentares querem chegar com essa blindagem, hein, Vitória Abel? Bem-vinda. Olá, Evandro. Olá a todos que nos acompanham. Pois é, eles querem justamente ter um controle do que o STF poderá julgar em relação aos processos que envolvam os nomes dos parlamentares. Ontem, nessa reunião que aconteceu lá na residência oficial do Hugo Mota, do presidente da Câmara dos Deputados, o relator, como você disse, da PEC da blindagem, que procura proteger parlamentares de ações judiciais e medidas cautelares, ele chegou a levar o texto dele para essa reunião, mas nem conseguiu apresentar ele de forma completa. Isso porque o presidente da casa, Hugo Mota, decidiu antes apresentar uma proposta que teria sido elaborada por um grupo de parlamentares. Hugo Mota não disse de quem seria a autoria desse texto, mas era um texto muito mais amplo que previa uma imunidade parlamentar muito mais ampla. Entre os trechos desse texto que a gente conseguiu ter acesso estão, por exemplo, a exigência de 2/3 do plenário do STF para a condenação de parlamentares. O texto também prevê que proíbe que o STF revise decisões do Congresso Nacional e o texto traz também a necessidade daquela autorização dos plenários da Câmara e do Senado para que qualquer processo se iniciasse no Supremo Tribunal Federal envolvendo parlamentares. Essa proposta, qual que é a diferença da proposta do Lafayette Andrada, que ele pretendia levar para debate? Ele colocava justamente essa autorização dos plenários da Câmara e do Senado na proposta, só que apenas para processos que tivessem relacionados a suspeitas do exercício parlamentar. Então, se um deputado ou um senador tivesse cometido algum crime fora do exercício do mandato ou tivesse alguma suspeita que não envolvesse o seu mandato, ele poderia ser julgado sem o aval dos plenários da Câmara e do Senado. Essa era a ideia de Lafayette Andrada. E um outro ponto que ele também pretendia apresentar na proposta dele era de que os parlamentares têm liberdade de expor as suas opiniões e palavras no Congresso Nacional e só podem ser julgadas por essas opiniões e palavras nos conselhos de ética das duas casas e não na Justiça. Pois bem, essa proposta de Lafayette, então, nem conseguiu ser debatida porque o Hugo Mota deu preferência para debater essa proposta mais ampla. Inclusive, depois do debate ter sido acalorado ontem à noite na residência oficial, não teve consenso, não foi votado nenhum dos dois textos. E hoje de manhã já tinham políticos se colocando contra a proposta. Inclusive, o presidente do MDB, Baleia Rossi, postou na rede social dele dizendo que ele é totalmente contra qualquer tipo de blindagem aos parlamentares. Agora, portanto, deve ter novas reuniões na semana que vem para ver se o Lafayette Andrada consegue andar com a proposta dele, que é um pouco mais enxuta. Inclusive, a gente tem informações que durante a reunião de ontem à noite, em que ficou se debatendo essa polêmica de uma proposta mais ampla, Lafayette chegou a tentar pensar em desistir da relatoria da proposta, porque tem pontos apresentados ali que ele não concordava. Mas a expectativa é que novas negociações devam acontecer na semana que vem, mas já depois também de que ministros do STF já pontuaram para parlamentares de que se uma proposta for realmente votada para blindar parlamentares aqui no Congresso Nacional, essa proposta precisa ser mais restrita para que o próprio STF acabe não invalidando essa proposta. Evandro. Eita, Vitória Abel, obrigado pelas informações, um bom trabalho para você. Chame a gente se tiver mais apurações. José Maria Trindade, eu queria entender contigo se a minha impressão está correta. É aquela história assim, já que a gente está no inferno, vamos abraçar o capeta. Já que a proposta é impopular e está todo mundo falando que os parlamentares querem simplesmente se tornar inimputáveis, então vamos já expandir para tudo mesmo. Já que está passando, vamos já causar a polêmica de uma vez só, mas pelo menos a gente se protege por completo, 110% da tabela.
Conta pra gente, meu amigo, tô correto ou tô errado? Tá certo. Esse é o clima e principalmente porque é um ponto aí que une até deputados governistas, viu? O presidente Lula hoje, na reunião com petistas, mandou a mensagem para não entrar nessa história. Mas é tarde demais, já houve apoio de parte importante ali dos partidos governistas. Lembrando que lá atrás o PT precisou dessa proteção contra o Supremo Tribunal Federal. Isto é uma história. Olha só, falando aí desse relator, o deputado Lafayette Andrada, ele é dos Andradas, lá do patriarca da independência, né, Bonifácio de Andrada, e durante toda a história do parlamento brasileiro, desde o Império, sempre tem um Andrada, né, na Câmara Federal, sempre. O pai dele era deputado federal, o pai dele morreu, agora ele é deputado federal, era deputado estadual, então é uma linhagem dos Bonifácios lá de trás ainda do Império. Olha só, o que eu ouvi é que a tendência é fazer voltar ao texto original da Constituição que saiu de 88. Eu já li aqui o texto original, né? E aí seria muito difícil o Supremo dizer que o texto original que saiu da Assembleia Nacional Constituinte seria inconstitucional, né? Como inconstitucional se saiu da Assembleia Nacional Constituinte. E lá está com todas as letras de que é preciso pedir autorização para abrir um processo. Antes era assim. E o Congresso nunca dava autorização. Com algumas raríssimas exceções. Por exemplo, o Bernardo Cabral, aquele que foi o relator da Constituinte, ele exigiu que o Congresso autorizasse um processo contra ele. Mas por quê? Porque era injúria e difamação e ele queria usar a exceção de verdade, ou seja, provar que o que ele falou era verdade. Então, ele exigiu que o Senado desse autorização para ele se defender. E outro lá foi o Jabes Ribeiro, mas logo em seguida o Congresso cassou. A lógica era o seguinte, não dá autorização e nós cassamos os parlamentares que nós julgamos que quebrou o decoro parlamentar ou que era bandido. Então, esta era a lógica. E é para esse lado que está a tendência de voltar, mas que ainda existem resistências. Se esse projeto tivesse sido votado ontem, tudo bem. A partir da semana que vem, a situação se complica. Me disseram que já estão entrando aí pressões externas, a opinião pública, e fica cada dia mais difícil de aprovar mais essa vergonha. Sim, uma vez eu disse aqui que eu gostava muito do deputado ausente, amava os que vinham aqui só de vez em quando, e gosto demais do deputado que não está nem aí, que não vem discutir. Sabe por quê? Todas as vezes que esse plenário enche, vota contra os nossos interesses. Muito bom, Zé. E a gente tem tido cada vez mais certeza disso, meu amigo, nos últimos tempos. Bruno Moza, como é que você avalia, assim, essa exposição descarada da busca por uma blindagem que ultrapassa qualquer limite? Zé, foi o que eu mencionei ontem. Eu sou amplamente contra isso pelo fato de você conceder privilégios pelo simples fato de uma posição de trabalho dele, que ela é temporária. Como eu mencionei ontem, repito mais uma vez, a pessoa sempre está acima da posição que ele está. Você é um médico, mas você, acima disso, você é o ser humano. E se você comete algum crime, como o Piperno mencionou ontem aqui, você tem que cumprir, como todos, da lei. Você simplesmente é um servidor público. E, na verdade, isso também no Brasil se inverteu. Parece que nós passamos a ser servos de quem é servidor público e não ao contrário. Eu e a gente se algum momento foi diferente. Pois é, essa é uma disfunção grande da política. Já surgiu assim, né? Por isso que eu amplamente defendo a descentralização, porque é natural do ser humano, quando você centraliza poder na mão de alguém, mais cedo ou mais tarde você não saberá o que fazer com esse poder e isso, obviamente, pode até mesmo te colocar contra você, contra aqueles valores que você sempre defendeu. Portanto, quanto mais poder, fica complicado. Mas quando você ainda dá privilégios e blinda determinadas pessoas por eles terem alguns cargos, não tem o menor sentido. Eles são colocados como semideuses num pedestal acima da população que banca tudo aquilo. Eu não vejo por que isso. Só rapidamente, tem um caso que talvez o Piperno também, o Zé Maria com certeza vai lembrar bem, que ele era do PMDB, o ex-governador da Paraíba, em 1993, ele deu um tiro
Hã? Ronaldo Cunha Lima. Ronaldo Cunha Lima, que ele deu um tiro no Tarcísio Buriti, que era ex-governador da Paraíba também, né? E que ele era parlamentar. E ele conseguiu alguma artimanha lá dentro da Constituição em que ele não foi julgado. Então, o Ronaldo conseguiu, o Tarcísio não morreu, veio morrer alguns anos, 10 anos depois, mas ele deu tiro no cara. E mesmo assim ele conseguiu, através dessas artimanhas que na Constituição permitia, sair ileso disso. Então, mais uma vez, eu acho que o Brasil precisa mudar urgentemente. Fala, Piperno. Tem uma coisa que é interessante, né? Já passo para você, Zé. Que foi, Zé? Diga. É só para falar desse caso do Ronaldo Cunha Lima. O irônico que ele foi o autor, Bruno, dessa mudança na Constituição que tirou a blindagem. E aí ele foi julgado por essa retirada da blindagem. Quando ele estava para ser julgado, ele renunciou e aí o Supremo mandou lá para a origem e ele morreu e não foi julgado. Nossa, não, Zé, essa parte aí é a principal da história, digamos assim, mais do que o próprio fato em si. Fala, Piperno. Ele deu um tiro na boca. O filho dele, o Cássio Cunha Lima, era diretor do Denox. E estava no restaurante lá, o Tarcísio Buriti, falando mal do Cássio Cunha Lima. Ronaldo Cunha Lima, o pai, ficou sabendo e foi lá e meteu o revólver na boca do Buriti e deu um tiro na boca dele. E ele não morreu, ficou com a boca meio torta, mas sobreviveu. Gente do céu. E olha que era um cidadão supostamente sensível. Ele era um artista, fazia literatura de cordel. Grande poeta. Mas dá um revólver na mão dele para ver. Bom, mas a questão é que agora, esse debate sobre esse tema absolutamente imoral, ele acontece justamente no momento em que há essa mega operação para combater o crime organizado. Muito bem. É óbvio que a sociedade ela vai se perguntar o seguinte: opa, mas espera lá, esses parlamentares que estão aí lutando agora desesperadamente e desbragadamente por imunidade, eles não são aqueles acusados de, digamos, manipulação menos convencional das verbas das emendas parlamentares? Ora, se a sociedade está falando, está se debruçando dessa questão de combate ao crime organizado, como é que do outro lado a sociedade vai de alguma forma corroborar esse apoio a essa imunidade espúria? Porque essa discussão ela ganhou força a partir das investidas do ministro Flávio Dino contra as emendas, né? Então, aí muita gente sabe que não vai ter como explicar o que fez no verão passado. E, portanto, todo mundo corre aí em busca dessa carapuça toda. Agora, então, a sociedade tem que pressionar e isso não pode ser aprovado.